Dia, turma maravilhosa do meu coração que eu amo tanto. Mais uma aula, estamos iniciando. Hoje aula de história. Vamos falar hoje sobre marcas, vestígios, documentos, imagens, inscrições rupestres, registro do tempo vivido. Vocês sabem que muito antes da gente viver aqui, outras pessoas já viveram, outros seres humanos que tinham um modo de vida totalmente diferente do que temos agora. Não tinha as tecnologias que a gente tem, para ir se comunicar era mais difícil. Então eles usavam vários tipos de coisas para se comunicar. Vamos estudar? O território do Rio Grande do Norte é muito antigo. É antigo também seu povoamento. Os homens ocupavam há milhares de anos. Muito antes de os portugueses chegarem aqui, já existia gente. Diariamente surge vestígio cada vez mais antigo dos primeiros habitantes do RN, do Rio Grande do Norte. Eles deixaram nas rochas e nas paredes das cavernas sinais talhados, ou seja, feitos, escritos, ou pintado com as gravuras rupestres, geralmente à beira de riachos e tanques naturais de pedra. A tinta para fazer os desenhos era feita de sangue de animais, da seiva de frutos, como o urucum e outras fontes naturais. Crianças, vocês sabem o que é gravura rupestre? Sabem não? Vamos estudar. Gravura rupestre é o nome que se dá às mais antigas representações pictóricas conhecidas, as mais antigas por volta de 40 mil anos antes de Cristo, gravadas em abrigos e cavernas. Ou seja, são aquelas inscrições, aqueles desenhos, aquelas figuras que os homens das cavernas fizeram em pedras, aquelas gravuras do dia a dia deles. Vamos para o próximo slide. No Lajedo de Soledade, localizado no município de Apodi, aqui no Rio Grande do Norte, pode ser encontrada pinturas e gravuras rupestres numa idade estimada de 4 mil anos. O Lajedo é de calcário. Calcário é um tipo de pedra, gente? E foi esculpido pelas águas da chuva, criando cavernas e fendas, onde ocorrem os abrigos. As pinturas, além de encontradas, representam animais e formas geométricas. Outros achados arqueológicos, também foram localizados no município de Serra Negra do Norte e Parelhas. Esses desenhos correspondem à escrita da época. São representações dos seus deuses, sentimentos, danças, lutas, caçadas, enfim, da sua vida cotidiana. Ou seja, eles não tinham internet, não tinham celular para registrar todo o seu cotidiano. Então eles usavam essas pinturas. São encontrados registros arqueológicos nas chapadas e abrigos formados pelo calcário, nas regiões próximas a cursos de rios, lugares de atração e concentração de grupos humanos, também pela fertilidade do solo. Os locais destes acampamentos apresentavam materiais lísticos lascados, feitos de pedra com raspadores e pontas e lanças e flechas, e demonstram ser de grupos caçadores que se movimentam ao longo das costas dos rios para a obtenção de alimentos. Foram encontrados também batedores usados para esmagar frutos, sementes e ossos. Então foram vários
achados arqueológicos, né, gente? Do tempo dos homens das cavernas, podemos dizer isso, né? Este sítio arqueológico de difícil datação, ou seja, não temos certeza a data, aponta para um longo período de ocupação humana iniciada de 7 a 5 mil anos atrás. Sítio arqueológico, vocês sabem o que é? É um local ou grupo de locais cujas áreas de delimitações nem sempre se pode definir com precisão, onde fica preservados testemunho, evidências de atividade do passado histórico e estudados pela arqueologia. Gente, eu vou voltar ao outro slide que eu quero mostrar uma figura e conversar sobre ela. Vocês estão vendo essa figura aí, bem conhecida por algumas pessoas. Isso aí é o quê? O urucum, ou conhecido como coloral. Essa sementinha aí, conhecida aliás como açafrão, é daí que faz o coloral que a gente usa, o corante, né? Que é o corante. Muita gente chama corante, que é o coloral que usamos nas comidas para dar uma corzinha diferente. Como vocês moram por aqui, eu acho que vocês já devem ter visto. Lá em casa tem, se vocês quiserem ver, pode ir lá em casa. Aqui, gente, as gravuras que tinham as gravuras rupestres. Os registros rupestres no Lajedo de Soledade. Olha aí. São as figuras feitas pelos antigos moradores antes de nós, né? Você sabe qual é a tinta mais antiga do mundo? Vocês sabem, gente? A mistura era feita à base de ovo. Os homens do passado utilizavam o ovo para produzir tinta para suas pinturas rupestres. Eles usavam a gema, misturava com diversos tipos de pigmentos, ou seja, de várias sementes. Uma delas era o urucum, ou seja, o açafrão, como vocês conhecem. Retirados do carvão, dos minerais, de vegetais e de sangue de animais. Usava até sangue de animais também. Além disso, aproveitava a gordura dos animais mortos para tornar a mistura mais homogênea e espessa, ou seja, melhor de pintar, ficava a forma tipo uma tinta mesmo. Olha aí alguns desenhos. Muitos estudiosos afirmam que é praticamente impossível compreender o significado de todas as gravuras rupestres. São muitos os desenhos e não sabemos como aquelas pessoas viviam naquela época, né? Pensavam nem como vivia naquela época, nem como pensava, nem como percebia o mundo, a forma que eles tinham de ver o mundo. Observe a imagem ao lado, procure refletir sobre o significado, o que será que os homens daquela época, daquele tempo, desejavam dizer com esses desenhos. Que ideia tinham em mente quando os desenharam? Então vamos observar bem esse desenho. Vamos observar bem esse desenho. Observe bem o desenho. O que vocês acham que eles queriam passar através desse desenho? O que eles estão fazendo? Quando vocês observam esse desenho, vocês têm a noção de o que eles estavam querendo passar. O que eles estavam querendo dizer. Então, vocês escrevam abaixo que ideia eles tinham para fazer esse desenho aí. Qual foi o pensamento deles, o que eles estavam fazendo, que eles queriam retratar. Certo? A próxima atividade. Na próxima atividade, vamos fazer o seguinte. Use de sua criatividade para desenhar. Não utilize palavra, apenas figura. E imitando o homem do passado, expresse-se pelos seus desenhos. Então, o que vocês irão fazer? Atividade será, além daquela, vocês vão fazer essa outra. Vocês vão fazer um desenho retratando a atividade, qualquer atividade diária.
de vocês. Pode ser que vocês foram a alguma viagem com os pais de vocês podem desenhar como foi lá. Como fosse os homens das cavernas, eles não retrataram aquele desenho do dia a dia deles? Então vocês vão fazer a mesma coisa, um desenho do dia a dia de vocês. Pode ser também, por exemplo, vocês foram jogar bola, vocês podem fazer o campinho, os desenhos. Não precisa ser tão elaborado o desenho, gente. Faça da forma que vocês sabem, tá? Tenham todos um bom dia. Essa foi a nossa aula de hoje de matemática. Qualquer dúvida, me procure no grupo. E um abração a todos vocês.